Então vamos analisar os componentes, digamos assim, né, dos sistemas financeiros. Então, basicamente, três componentes, digamos assim, do sistema financeiro. Os agentes, né, que é o primeiro que a gente vai ver aqui, os agentes, as instituições que participam, né, do sistema e os instrumentos que são negociados nesse sistema. Então, a gente vai caracterizar cada um desses três elementos que participam, né, do sistema financeiro. Então, os emprestadores e tomadores de empréstimos são compostos, né, pelas unidades superavitárias, são aqueles indivíduos ou organizações cujas receitas correntes superam as despesas correntes. Cuidado com avaliar isso, receitas correntes superam as despesas correntes como poupança no sentido macro, né? Pode chamar de poupança financeira, não tem problema, mas talvez seja melhor chamar de unidade superavitária, superávit financeiro. E as unidades deficitárias são aqueles indivíduos ou organizações cujas despesas correntes superam as receitas correntes. Né? Então, esses são dois agentes que participarão, né, do sistema financeiro. Então, mais detalhadamente, vamos dizer que a receita corrente RC e a despesa corrente DC. Vamos considerar, para simplificar aqui, entre as despesas seria o consumo e investimento. E assim nós temos que a receita menos consumo, menos investimento, se for maior que zero, essa receita cobrir o consumo e o investimento, nós vamos chamar de uma unidade com superávit financeiro. Se a receita corrente for menor, receita corrente menos consumo, menos investimento, for menor que zero, haverá déficit financeiro. Por que a gente não deve associar esse resultado aqui com poupança no sentido restrito? Porque essa receita não necessariamente vem de rendas, né? Pode ser receita por venda de patrimônio, tá? Então, nem tudo aqui é renda, né? E na macroeconomia, vocês sabem, a definição aqui seria renda, não meramente receita. Mas tudo bem. E nos importa mais o conceito aqui superávit financeiro e déficit financeiro. Né? Então, um superávit financeiro pode ser usado, uma unidade que esteja com superávit financeiro, que suas receitas correntes sejam superiores às suas despesas correntes, pode ser usado para a compra de ativos financeiros, seja M2, M3, M4, ou até M1, né, depósitos remunerados. Então, pode ser comprado pelo ativos financeiros pelo agente superavitário, tornando-se prestamista, aquele que empresta. Ou pode ser acumulado na forma de moeda, o que não significa conceder empréstimo. Então, um superávit financeiro, por isso não deve ser associado à poupança no sentido mais comum, ele também pode ser guardado na forma de dinheiro. Dinheiro é moeda, tipo depósitos à vista ou mesmo em caixas de dinheiro dentro de casa. O déficit financeiro, por seu turno, vai requerer que o agente deficitário venda algum ativo acumulado, então nem sempre ele vai tomar um empréstimo, se ele tiver ativos que ele possa vender para financiar esse déficit, ou que se financie com outro agente, obtendo meios de pagamentos em troca de uma dívida, tornando-se um prestatário. Então, observe que nem o superávit financeiro necessariamente leva a gente ao aplicar no sistema financeiro, nem o déficit implica em que o agente tomará empréstimo, em que o déficit financeiro, né, o agente deficitário, necessariamente tomará empréstimo no sistema financeiro. Provavelmente acontecerá, mas não necessariamente, isso é importante. E quais seriam as condições que moveriam esses agentes ou a conceder empréstimo, no caso do superavitário, ou para tomar empréstimo, né? Então, no caso do agente superavitário,
nós vamos considerar que ele vai conceder empréstimo segundo avaliações de pelo menos 3 critérios. Taxa de retorno esperada, risco da aplicação, do investimento, e a liquidez do investimento. Então, numa comparação de retornos diversificados, de riscos também diversificados, e de liquidez, a capacidade de liquidação do ativo. Então, risco é risco do empréstimo não retornar, e liquidez é o risco de não conseguir, liquidez significa prazo, né, e o custo de conseguir transformar o ativo em um ativo monetário. Então, esses 3 elementos, retorno, risco e liquidez, vão entrar na conta do agente que vai emprestar recursos. Já o agente que toma recursos, ele vai olhar outros componentes para a sua decisão. Então, ele vai observar custos do empréstimo e o fluxo, né, temporal com que ele vai ter que arcar para fazer pagamento desses empréstimos. Então, os custos em termos de taxa de juros, etc. E o fluxo temporal necessário para o pagamento. Então, isso quer dizer o quê? Se você vai comprar um bem, geralmente, né, um bem de valor muito alto, por exemplo, sei lá, um imóvel, o que você vai, normalmente, um trabalhador médio, que ele vai querer é que o prazo de pagamento desse imóvel, né, do financiamento desse imóvel, transcorra por muito tempo. Né? Ele poder garantir nas suas que as prestações desse imóvel caibam no seu salário. Então, de outro modo, uma empresa que vai investir, por exemplo, ela vai querer que a carência, né, o período que ela vai precisar para investir e fazer a empresa funcionar e, portanto, gerar retornos que possam pagar o financiamento, então ela vai querer que o financiamento inicie os pagamentos do financiamento num prazo também dilatado até que a empresa comece a funcionar, né? Então, o agente tomador ele tem que levar em conta custos e o fluxo temporal, se casa as receitas esperadas com as despesas que ele vai ter com o próprio financiamento. Então, esses são elementos, né, que os tomadores e os financiadores vão levar em conta para realizar, né, as negociações. E os participantes, vamos dizer assim, institucionais, né, instituições financeiras, qual é o papel delas, né? Então, as instituições financeiras aqui, elas são firmas, né, portanto, visam lucro, que operam em vista de obtenção de lucro, de crescimento e participação de mercado. Então, aqui nós estamos supondo que são firmas capitalistas convencionais, né? Essas instituições são agentes que criam ativos para os agentes superavitários, fornecendo alternativas de aplicação e criam passivos para os agentes deficitários, fornecendo meios de pagamentos. Então, por exemplo, como a gente viu, bancos. Então, como é que funciona os bancos? Uma característica peculiar dos bancos é que eles criam dinheiro, né? Depósitos à vista, meios de pagamento que as pessoas usam comumente para fazer suas transações cotidianas. Então, eles criam esses passivos. Ao mesmo tempo, e criam como passivo deles, né? Ao mesmo tempo que eles fornecem passivos deles que os clientes podem aplicar recursos, eles são superavitários, né? Aplicar recursos a juros nessas instituições bancárias.
Então, isso um exemplo, né, de como as instituições, qual é o papel exato da instituição? É criar, no caso dos bancos, criar ativos e passivos que vão fornecer alternativas de aplicação ou meios de pagamento. Mas existem, obviamente, outras instituições que não exatamente criam ativos nem criam passivos, né? Simplesmente transacionam com ativos e transacionam com passivos. Elas também criam liquidez, né? Porque, supostamente, essas instituições financeiras possuem vantagens de transações, né? Então, elas têm vantagem de escala, né, na obtenção de informações. Por exemplo, bancos têm vantagens de escala de informação, porque os bancos transacionam com milhares, milhões de clientes, empresas, famílias, e o fato delas terem contas nesses bancos dão aos bancos um conjunto bastante grande de informações sobre o comportamento de empresas, famílias, sobre suas condições financeiras. Então, os bancos são capazes de saber, talvez melhor do que eu mesmo, quais são as minhas despesas no mercado durante um determinado período de tempo. O que eu comprei mais, o que eu comprei menos, e assim por diante. O mesmo os bancos podem fazer em relação a firmas. Os bancos conhecem, né, ou detêm um conjunto de informações diretas a partir das contas dos seus clientes. Então, essa vantagem de escala, né, torna os bancos, por exemplo, agentes que criam liquidez para os ativos, né? As pessoas